Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas. Está no ar o Connect Woman, o programa que conecta mulheres, inspira negócios, compartilha histórias e transforma vidas. Eu sou Mônica Ferrar e quem está comigo hoje, aqui para o nosso bate-papo, é ela, a maravilhosa Márlia Oliveira. Seja muito bem-vinda, Márlia. Olá, tudo bom, Mônica? Que alegria estar aqui com você. Desde já estou muito honrada pelo convite. É um privilégio estar aqui nessa conversa. Estou muito animada. E eu fico grata porque, gente, direto de São Paulo para o estúdio do Sistema Norte aqui no Connect Woman. Ela que é líder de mulheres, empresárias, líder de comunidade e mentora de mulheres. Sim. Vamos começar esse bate-papo, Márlia. Mas antes de você falar sobre toda essa jornada, eu gostaria que você falasse quem é Márlia por trás da mulher empresária e da liderança. Bem, que lindo. Para quem não me conhece, meu nome é Márlia Oliveira. Primeiramente, eu preciso falar que eu sou filha de Deus, é a minha identidade, né, onde está afirmada. Sinto muito esse senso de urgência de falar sobre feminilidade bíblica nesse tempo. Então, eu carrego muito forte esse propósito, né, em todas as áreas da nossa vida. Sou esposa, sou dona de casa, então, fora aí dos trabalhos, da área profissional, das lideranças, mentorias, nós temos também todos os afazeres de vida real que toda mulher tem, né, e glória a Deus por isso. E, inicialmente, é isso. Márlia, e conta para nós como foi que começou, né, esse chamado para a liderança. Tudo começou de um sonho. Eu sempre tive um sonho de casar, de constituir família. Então esse sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida. E com esse sonho, né, quando eu conheci o Senhor, eu entendi que não era só para mim. Esse sonho existia um propósito, que era para glorificar o Senhor através daquela família que Ele me permitisse construir. E desde então foi surgindo esse chamado, né, no meu coração de transbordar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida com outras mulheres. Então não foi uma coisa muito planejada, vou ser líder de mulheres, não foi. Foi algo muito orgânico mesmo. Eu creio que o Senhor, Ele começa a fazer algo em nós, né, e a partir desse momento Ele começa a fazer algo através de nós também. Então, depois do que Deus já estava fazendo na minha vida, eu comecei a transbordar. E foi crescendo, foram chegando mais mulheres à mesa. E hoje nós temos uma comunidade, glória a Deus, assim, bem consolidada, mais de 160 mulheres, então eu sou muito grata por isso, mas essa liderança surgiu meio que de uma forma não muito planejada, sabe? Eu costumo dizer que eu sou uma mulher improvável, vivendo aquilo que para Deus sempre foi provável, porque Ele sempre soube, né? E foi isso, cada dia é uma novidade, dentro da liderança, dentro da comunidade, aquilo que nós não esperamos, mas vem acontecendo e eu sou muito grata por isso. Falando em novidades, conta pra gente, Márlia, assim, qual foi o primeiro desafio que você já enfrentou nessa jornada de líder? Muito bom. Eu lembro assim, Mônica, que quando eu iniciei, né, com as mentorias, liderando mulheres, caminhando com mulheres, eu me magoei muitas vezes. Então hoje um aprendizado que vem junto com esse desafio é uma boa líder, ela não se magoa. Então já fica aí um aprendizado para você, líder de mulheres, não guardar mágoas no seu coração. E eu acredito que no início da minha liderança com mulheres, eu me decepcionei muito com algumas pessoas, eu me frustrei muito. E eu me cobrava. Por que essa pessoa não quer caminhar comigo? Por que essa pessoa agiu dessa forma? E eu me culpava um pouco por isso, né? Então eu chorava, ficava ali passando por situações mais difíceis, mas depois eu entendi que primeiro o Senhor, Ele faz em nós para fazer depois através de nós. E eu percebi que ali eu estava sendo tratada, que ali eu estava sendo curada, que a minha identidade estava sendo fortalecida. Então um dos maiores desafios foi a decepção com algumas pessoas, algumas situações, mas hoje eu vejo que faz parte de quem Márlia Oliveira é hoje. Foi muito importante viver esse início assim, dessa trajetória. E hoje eu entendo, Mônica, que nem todas as pessoas vão caminhar com a gente para sempre. Nós precisamos estar preparadas para firmar laços, mas também para desatar alguns laços na caminhada. E a liderança feminina é muito sobre isso, né? A gente saber as temporadas que nós estamos vivendo, quem vai viver determinadas fases com a gente, quem não vai viver, e nem por isso deixa de ser especial, deixa de ser importante. E tá tudo bem, então dentro desse desafio eu já tiro essa lição, que foi algo que eu levo assim para minha vida. E é meio que saber separar, né? Não levar para o lado pessoal, né? Porque vamos supor, mesmo a gente trabalha assim com liderança, é mesmo que ser uma empresa, né? A gente leva a sério aquilo que a gente faz, mas a gente sabe separar o pessoal dos negócios, Sim, né, com Márlia? certeza.
e isso é muito importante, essa sua fala que você falou sobre a questão das decepções no início, porque quando eu conheci você, isso já tem uns 3 anos, tá, gente? Uns 3 ou é 4, né? 3, né? Acho que sim. Então, quando eu conheci a Marla, eu estava passando por esse processo de muitas decepções dentro da liderança do Connect, né? E Marla me trouxe essa palavra, então foi um aprendizado. E hoje eu consigo passar esse aprendizado para outras mulheres que estão comigo, né? Também como liderança, são as embaixadoras do Connect, e eu passo esse mesmo aprendizado hoje para elas, né? Então, assim, são sementes que com certeza vão frutificar e florescer. Verdade. No meu caso, hoje eu digo que floresceu. E agora eu estou plantando a semente daquele fruto para outras mulheres. Então, isso é muito real, é muito verdade, Marlia. E também, Mônica, só entendendo que tanto na caminhada nós podemos ser magoadas, como às vezes nós magoamos também. Não estamos nesse lugar de liderança de perfeição, de que a gente nunca vai errar, de que nunca vai magoar alguém. Às vezes também pode ser que aconteça isso na caminhada, mas o mais importante é a gente ter ali esse senso de vamos resolver, vamos deixar as coisas às claras, né? Vamos conduzir da melhor forma possível essa comunicação e faz parte da caminhada. Exato. Agora vamos falar um pouco sobre inspiração e desafios. Como você equilibra a sua vida pessoal com a liderança da comunidade? Estávamos perguntando isso nesse momento ao esposo da Marlia, que também está aqui conosco hoje, dando toda a assessoria para ela, tá, gente? Aliás, para nós. Muito bom. Eu acredito, Mônica, que uma das coisas mais importantes na nossa vida hoje é essa questão da gestão do tempo. A mulher, por si só, ela já tem múltiplas tarefas. Nós já fazemos milhões de coisas no dia, né? Então, às vezes, dentro de casa, no trabalho, às vezes serve na igreja, então muita coisa acontece. Se a gente não tiver uma boa gestão do tempo para que cada coisa esteja no seu devido lugar, a gente acaba atropelando muitas coisas, nos dedicando muito a alguma coisa e faltando em outras, né? Então, eu costumo dizer que a gente não vai dar conta de tudo, 100%, mas precisamos discernir o tempo que a gente está vivendo. Então, esse tempo agora eu vou me dedicar mais à minha profissão, tá mais puxado lá, tá precisando mais de mim. Mas também vai ter momentos que eu vou dizer, preciso dar uma freada aqui, viver mais tempo com a minha família, aproveitar mais tempo de qualidade com os meus, dar uma diminuída na agenda. Então, eu acredito que a gente ter essa clareza de o que é prioridade na nossa vida, o que eu não posso abrir mão, o que eu não posso negligenciar e o que eu posso deixar para fazer daqui a pouco, o que eu posso deixar depois, né? Então, é você entender aquela tríade do tempo, né? O que é circunstancial, o que é urgente. Então, ter essa consciência daquilo que eu posso deixar para fazer depois, daquilo que eu preciso fazer agora. E é algo que tem me ajudado muito, assim, na caminhada. E uma das coisas que eu sempre falo nós podemos sim crescer profissionalmente, né? Nós podemos expandir nos nossos negócios como mulheres, sermos mulheres conhecidas pelo business, isso é muito maravilhoso, mas a gente não pode negligenciar o nosso papel também dentro de casa. E para isso nós precisamos estar em alerta, porque se deixar a liderança, o trabalho, consome. Você está ali no celular 24 horas do dia, você está ali com a agenda 24 horas do dia, e às vezes a sua família, o marido, a casa está precisando de você e você não foca que aquilo ali também é importante nesse momento, né? Talvez não traga um retorno financeiro, mas vai trazer um retorno eterno e nós precisamos entender que é uma prioridade também, a gente não pode negligenciar. Então essa gestão do tempo, ela precisa estar acontecendo sempre, de olho bem aberto para que uma coisa não atropele a outra. Se você conseguisse definir a sua comunidade em uma palavra hoje, qual seria essa palavra, Marlia? Algo que eu já marco assim na nossa comunidade, uma palavra seria buquê. E aí eu vou explicar o porquê que essa palavra seria buquê. Eu costumo dizer que nós somos lindas flores no jardim do Senhor, né? Eu sou uma flor, Mônica é uma flor, o mesmo Deus que criou as flores, tudo que é na natureza, é o mesmo Deus que nos criou, que nos projetou, que nos formou, planejou cada detalhe de quem nós somos. Sozinha eu sou uma flor, mas quando nós estamos juntas, nós formamos um lindo buquê. Então, quando a gente olha uma flor sozinha, ela é linda, é maravilhoso. Mas quando a gente olha um buquê recheado, cheio de flores, cada uma com a sua cor, cada uma com o seu jeito, cada uma com o seu perfume. Então, eu costumo dizer que a nossa comunidade ela é muito bem representada por esse buquê. Cada mulher que está ali, ela viveu uma história, ela brilha de uma forma diferente, ela tem uma cor diferente, ela tem um tempero diferente. E quando a gente junta tudo isso no buquê, todas nós somos tocadas, todas nós aprendemos e todas nós temos algo a ensinar, todas nós temos algo a aprender. E nesse buquê, dentro da nossa comunidade, a gente vive muito isso. Todas ensinam e todas aprendem.
Então é assim que eu definiria bem a nossa comunidade, muito linda e perfumada. Já que você tocou aí nessa palavrinha perfumada, Sim. segura mais um pouquinho aqui, Perfeito. certo? Que eu quero chamar agora os comerciais com uma pessoa maravilhosa e que a gente ama Que nos deixa e que nos perfumadas. deixam perfumadas. É com você, Gabi. Boa tarde, Mônica. Boa tarde você que está nos assistindo aí de casa. Hoje trouxe alguns perfumes da Melanine para apresentar para vocês. Perfumes da Brand Collection, para quem não conhece essa marca, que vem se destacando no mercado pela qualidade e custo-benefício dos contratipos que oferecem. Nessa marca você vai encontrar os mais variadas grifes do universo da perfumaria. Inspirações como Chanel, Dior, Paco Rabanne, Dolce & Gabbana. Lá na Melanine também tem perfumes árabes, que se você consome esse universo da perfumaria, com certeza já ouviu falar e já ficou com aquele ar de desejo de poder usar. Separei algumas fragrâncias, aquelas mais vendidas do universo da perfumaria, que com certeza já foi viralizado, você já viu por aí. O Sabá também, campeão de vendas. Lá não tem só feminino, tá? Tem masculino também. Lembrando que temos provadores de todas as fragrâncias, tanto feminino quanto masculino, vale a pena frisar, porque a gente vê esses frascos aqui e sempre imagina que é só feminino, mas não, para todas as idades e estilos. Lá também você vai encontrar uma mentoria para você fazer toda a sua consultoria de perfume ideal para a ocasião que você está querendo usar. A loja fica localizada na Avenida Monteiro da Franca, 1169. Nosso Instagram é @melanine_store. Vem você também acompanhar e agora eu passo para você, Mônica. Pois é, Gabi, muito obrigada pela parceria. Estamos aqui, eu e Marley, muito felizes de você estar aqui conosco. Marlia, voltando aqui para o nosso bate-papo, eu queria perguntar a você algo que, assim, para mim é primordial nessa nossa conversa, né? Como você enxerga o futuro das comunidades femininas? Pergunta profunda. Eu enxergo com um potencial muito grande de crescimento, porque nós estamos vendo cada dia mais novas comunidades surgindo, novas comunidades crescendo também. Nós vemos essa ampliação, essa multiplicação de comunidades acontecendo, mas eu enxergo que se a gente não cuidar da raiz, também pode ser que a longo prazo alguma coisa dê muito errada. Então nós estamos vendo assim um tempo onde muitas líderes, né, mentoras de mulheres estão sendo levantadas, um boom assim, de mentorias, e isso é algo muito bom. Mas se nós, quanto líderes, não estivermos curadas, não estivermos ali com a nossa identidade muito bem firmada, a gente pode ferir outras pessoas. Então eu enxergo um potencial grande de crescimento, de multiplicação, de expansão, que é muito bom. Nós estamos vivendo num tempo onde mulheres estão sendo muito bem posicionadas. Eu vejo mulheres assim, com esse senso de urgência de não ficarem paradas, sabe? De se movimentarem, de estar fazendo algo, de transbordarem na vida de outras, mas ao mesmo tempo eu enxergo isso também, Mônica, nas comunidades, que se a liderança da comunidade, ela não estiver com a sua raiz muito bem fincada ali, pode ser que também algo desande um pouco, sabe? Eu tenho orado muito por isso, para que nós possamos ter o nosso olhar focado no que verdadeiramente importa, na construção de legado, não muito para o que está aqui na Terra ou para os desafios, as coisas que não dão certo, mas focadas em agradecer por tudo que tem dado certo, sabe? E também agradecer por aquelas mulheres que nós temos também que caminham conosco, com lealdade, com honra, com amizade. Então eu sempre busquei ser essa líder amiga e eu acho que é o melhor caminho que eu poderia ter seguido, porque eu ganhei muitas amigas dentro da comunidade, dentro da liderança, então eu enxergo esse crescimento potencial e eu fico muito feliz por isso. E qual a palavra que te define hoje, Marlon? Uma das palavras que me define, porque é difícil falar só uma, seria feminilidade. Eu acredito que eu quero ser lembrada por essa palavra, sabe? Eu não quero ser lembrada somente pelas coisas que eu fiz de trabalho ou de quanto dinheiro eu ganhei aqui na Terra, porque isso é apenas herança, né? Mas o que eu quero deixar realmente para ser lembrada, para impactar as próximas gerações, tem a ver com esse nome, feminilidade. Porque tem sido tão deturpado hoje em dia esse senso de que para você ser uma mulher feminina, você precisa ser
menos inteligente, ou trabalhar menos, ou se humilhar, ou ficar, sei lá, sabe, nesse lugar que o mundo muitas vezes quer nos colocar como mulheres. Então, quando eu olho essa palavra feminilidade, eu digo, não, nós podemos sim ser sensíveis, nós podemos ser mulheres femininas, mas também fortes ao mesmo tempo, fortalecidas no Senhor, posicionadas onde Ele quer que nós estejamos e construindo esse legado. Então, essa é uma palavra que também faz muito sentido, não é apenas sobre herança, sobre aquisição financeira que eu deixo para as próximas gerações, né? Mas o legado, que é aquilo que nós estamos construindo na vida de outras pessoas e quando não estivermos mais aqui na Terra, seremos lembradas por isso. Então, é assim que eu quero guardar essa palavra que você me pediu para escolher. É bem interessante, né? Porque nada aqui foi programado, né? As nossas falas. E hoje pela manhã eu estava falando para a Aline, né? Que hoje pela manhã eu me acordei querendo ficar um pouco mais na cama e me permitir esse momento, né? Enquanto estava ali conversando com o Senhor, orando, ouvindo ali o meu louvor. Me levantei e comecei a preparar meu café da manhã, né? E aí eu disse, Senhor, quanto tempo eu não tinha esse momento dentro da minha casa? Sim. Sabe aquele momento de você poder realmente desfrutar do seu lar, ter aquele toque de feminilidade, que acho que já conversamos muito sobre isso, né, Marlia? Que eu me acho uma mulher muito masculina, né? E Marlia sempre trabalhou isso comigo, né? Então, assim... E hoje eu tocando nas coisas e agradecendo ao Senhor por hoje me ver essa mulher e assim, muitas vezes o Senhor despertar em mim, epa filha, tá se dedicando muito ao trabalho, esquecendo da tua casa, do teu lar, né? E aí hoje você vem e fala tudo isso, eu digo, oh, Jesus, só confirmação. Só um lembrete. Então, assim, isso é muito bom. Marlia, vamos agora dar uma pausa para irmos no próximo bloco, vamos chamar os comerciais, mas eu não quero que você saia daqui, porque temos mais uma convidada muito especial aqui conosco hoje, que é a nossa querida Aline Alencar, outra líder maravilhosa e inspiradora que caminha junto conosco e ela vai falar também sobre assuntos que envolvem também a liderança e o universo empreendedorismo feminino. Eita, que hoje aqui enrolou tudo, mas é assim mesmo, vamos embora, faz parte. Então, é com vocês, não sai daí, fica aí, pega o cafezinho que a gente volta já. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, São Bento, 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você.
Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Voltamos, maravilhosos, com o Connect Uma. E agora eu estou com ela, essa mulher maravilhosa, belíssima, inteligente e rica, Aline Alencar. É com você, Aline. Seja bem-vinda. Que responsa uma apresentação dessa. Mas que alegria, Mônica, estar aqui com você, poder conversar um pouco. Acabamos de ouvir a entrevista da maravilhosa Márlia, né? E é sempre bom aprender. E agradeço desde já o convite e espero que a gente consiga aqui conversar sobre muitos assuntos do nosso universo, né? Gente, vocês têm assunto para conversar aqui o programa todo. Pena que é pouquinho, mas a gente vai explorar o máximo. Aline, gostaria que você começasse contando um pouco da sua história. Quem é a Aline por trás da mentora, por trás da assessora, né? Por trás da rica? Bom, a Aline é, antes de tudo, imagem e semelhança do Criador. Então, essa é a minha identidade. O que eu faço são só acessórios, né? Sou esposa, sou mãe de 2 meninas e sou uma pessoa muito sonhadora, né? Desde criança, muito sonhadora. Acho que o empreendedorismo estava na minha veia desde muito cedo. Não sei porquê, eu acabei indo parar, quer dizer, até entendo sim porquê. Fui parar no funcionalismo público, né? Eu trabalhei durante quase 15 anos na Dataprev, mas nada na nossa vida é em vão, né? A nossa linha do tempo, eu digo que todos os detalhes da nossa vida vão servir para algo que Deus tem para nós. Então, fui trabalhar na Dataprev por quase 15 anos. Minha formação é ciências da computação. Sempre fui uma pessoa assim que gostava de números, de contas, dessas coisas, né? Das exatas. E aí eu entendi que não era lá o meu lugar. Às vezes você está querendo, né, Mônica, assim, mudar um ambiente, mas é sinal que o ambiente às vezes não lhe cabe mais, não é o ambiente que tem que mudar, verdade. É você que tem que sair. Então eu entendi isso nesses quase 15 anos lá, quando decidi fazer uma transição de carreira e assumir aí minha parte de empreendedorismo, com planejadora financeira de mulheres. E minha motivação principal quando eu saí foi justamente que eu não achava normal ter que ficar fora o dia todo. Mas hoje eu entendo que é porque não era o meu lugar mesmo. Que várias mulheres, obviamente, têm que trabalhar o dia todo fora de casa e são excelentes mães, né? Mas eu me via muito, eu preciso estar dentro do meu lar, cuidando das meninas e trabalhando com mais, vamos dizer, liberdade. Não diria que é trabalhar menos, porque a gente que empreende, a gente sabe, a gente trabalha muito. A gente, inclusive, estava comentando sobre o uso de WhatsApp, que é uma loucura hoje em dia. Mas eu decidi ter essa liberdade. Então, hoje de manhã, eu estava a manhã toda em casa, então consigo acompanhar, ver as meninas, né, com muito mais qualidade. Então, foi essa a minha motivação. E hoje eu sou planejadora financeira, né, fundadora da Rica, que a gente vai falar um pouco mais sobre a Rica, que é um grupo de mulheres, e apaixonada por tudo que eu vivo hoje, por tudo que eu faço. Muito bom, Aline. Então, estávamos aqui brincando, gente, né? Quando a gente fala rica, quando a gente se encontra, se sauda por rica, né? Porque rica justamente é a fundação, né? A comunidade da Aline. E a Aline vai falar um pouco mais também sobre trajetória de carreira, né, Aline? Que a gente estava comentando agora há pouco. E hoje também é a dor de muitas empreendedoras, né, que vêm passando também por essas transições e que muitas vezes se perdem, se frustram no caminho, né? Então, é com você, amiga. Traga mais conhecimento, compartilha mais para a gente como foi para você essa transição. Pronto. Vejo que muitas mulheres, como você mencionou, né, elas têm uma dor ali. Às vezes, muita gente, na verdade, vai trabalhar porque precisa do dinheiro. E é legal, hoje em dia, estar se falando mais de propósito, porque quando você vai trabalhar por propósito,
o dinheiro vai vir. É claro que nem sempre isso é fácil numa cultura que você se forma e já tem que assinar a carteira e já tem que ganhar aquele dinheiro. Então, eu fui começando a ver e me incomodar, né, quando eu estava lá na empresa, que era boa, era uma empresa maravilhosa, tinha muitos benefícios, mas eu não estava ali vivendo o que eu queria ser. Um valor muito forte meu é a liberdade. Então, ali eu me sentia presa naquele ambiente, sem poder sonhar os sonhos que eu tinha. E eu tinha muitos sonhos, né, para sonhar, e ali não cabia os meus sonhos. Então, hoje eu até gostaria de dizer, a mulher que se sente assim, trabalhando só pelo dinheiro, saiba que ouça mais essa sua dor, converse mais com Deus sobre essa sua dor, porque é muito provável que você tenha algo além desse lugar que só te paga as suas contas. Porque, claro que há muitos trabalhos de carteira assinada que atendem o propósito daquela pessoa que executa aquela função, mas nem sempre. Às vezes é só o que a gente chama no mundo financeiro, né, um termo do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala da corrida dos ratos. Às vezes você só está correndo para pagar a conta, aí para comprar mais, para depois correr mais, para ganhar mais, para pagar mais conta, e assim você vai, na eterna corrida dos ratos. Quando vê, deu 70 anos, deu 75 anos, e o que foi que você fez da vida, né? E eu louvo a Deus por um momento que eu acho que nós vivemos com mais questionamentos. Hoje as pessoas estão mais em busca de propósito. É claro que isso também pode virar todo mundo agora quer um propósito no primeiro 6 meses que começa a trabalhar, e às vezes não é tão simples assim, né? Eu, pelo menos, passei 15 anos para descobrir o meu, lá na outra empresa. Mas o que eu digo é assim, converse com Deus sobre essa dor. Se o teu trabalho te incomoda e se você sente que trabalha só para pagar conta, vá explorando mais isso aí. Porque às vezes tem um perfil, um talento empreendedor ali, né? E a gente, como líder de mulheres empreendedoras, a gente vê as dificuldades, mas vê também que é possível executar com apoio, né? Por isso que é tão importante esses grupos. O Conecte, o grupo que Marlia lidera, a Rica, são grupos que eles fomentam isso, eles fomentam essa capacidade da mulher permanecer e crescer, porque muitas vezes sozinha é muito difícil. Verdade. Né? Aline, e para você, qual é a cena ou a lembrança mais marcante que você já viveu dentro da sua comunidade? São muitas lembranças muito marcantes, mas eu acho que, assim, eu vou contar uma lembrança, talvez uma lembrança dolorosa, mas assim que começou, porque a Rica eu comecei com a parte de educação financeira, era só online. E assim que eu comecei só com essa parte ainda em 2020, era muito difícil, eu fazendo ali lives para atrair as pessoas. E tinha uma amiga minha, Isabel, que ela era minha apoiadora. Ela estava na primeira aula e ela foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira ou a segunda, a pagar e assinar a Rica e a participar das aulas online. Só que depois veio a pandemia, né? Então, Isabel trabalhava comigo na DataPrev e era minha apoiadora e me estimulava. E ela me dizia tantas palavras lindas, mas na pandemia ela pegou Covid, o marido pegou Covid primeiro, o marido veio a falecer e uma semana depois ela também morreu. E assim, para mim, até hoje tem gravado as participações dela, até hoje eu tenho o WhatsApp que ela me mandou. Então, assim, é uma lembrança dolorida, mas que me lembra de quem me apoiou ali no começo. Graças a Deus eu tenho essas pioneiras ainda comigo, tem Edeci, tem Belinha, que são pioneiras também, que estão até hoje comigo, mas infelizmente Isabel já não está mais comigo, mas eu guardo com muito amor e como foi importante aquele apoio, principalmente quando você está começando, né, que é tão difícil. E eu contaria essa história. Hoje eu tenho muitas histórias felizes também, mas acho que eu decidi contar isso até em honra a essa minha amiga, né, Isabel. E eu tive assim, a alegria também de 1 ano depois, a filha dela vir conversar comigo para eu orientar sobre a compra de um apartamento. E ela veio justamente para ela disse, minha mãe confiava muito no que você dizia. E aí agora eu quero também saber o que é que eu faço agora, né? Depois de 1 ano. Então, de vez em quando eu vejo, nasceu a netinha dela, que o nome é Isabel, né? Nasceu o ano passado. Então, eu passo às vezes na DataPrev, que era o local que eu a conheci, e eu sinto muita saudade dela, né? Mas aprove a Deus, né? Levá-la, espero um dia encontrá-la na glória. Uma das histórias para mim bem marcante também, ali dentro da Rica, foi a de Lilian.
Também. Foi uma história muito bem forte. marcante, muito forte. E ver hoje o desabrochar de Lilian, né? E assim, a parceria, a lealdade que ela tem, né, com você, com a Rica, é muito bonito. Então, assim, são essas histórias que realmente a gente vê, esses frutos, na verdade, né, que a gente vê essas mulheres desabrochando e alegra o nosso coração. Sim, né, porque... Lilian, pode falar rapidamente? Pode. Pronto. O caso de Lilian, né, é uma pessoa muito querida, né, por nós na Rica, e ela é uma mulher que tem desabrochado, apesar de uma dor extrema, né, que eu mesma não sei, eu estaria dilacerada, mas ela perdeu o esposo em 2023, uma situação muito difícil. Tem uma filhinha, tem um filho que era do primeiro casamento dela, e hoje ela está... E assim, quando perde, né, o provedor do lar, a família toda sofre com a questão da como vai viver, né, financeiramente e tudo. E apesar da dor e apesar de tudo, logo depois, um dia antes de ele partir, a gente estava juntas no encontro Rica. Ele tinha ido pegar ela nesse encontro. E no outro dia aconteceu. E um mês depois ela estava já no encontro. E eu olhava, não entendia como é que ela tinha tanta força. Mas ela ia sangrando por dentro, né? Ela não estava bem, obviamente, ela estava dilacerada, mas ela ia. Então, hoje a gente vê já Lilian bem mais, já vai fazer 3 anos, né? Então, Lilian já bem mais desenrolada, bem mais com clientes, né? Fazendo o trabalho dela, e nosso desejo é que cresça muito mais, né? Pois é. Aline, me diz uma coisa. Quando você percebeu que estava realmente vivendo o seu propósito e através dessa missão? Engraçado, Mônica, porque eu fiz um exercício faz pouco mais de uma semana, que eu fiz um exercício bem interessante, que você vai listar as coisas na ordem de prioridade, né? E quando eu fui listar essas coisas, porque eu estava justamente preocupada, porque eu estava de manhã em casa e tinha muito WhatsApp para responder, e eu não estava dando conta de responder. Aí, quem nunca, né, Mônica? E aí eu lá em casa, eu disse, meu Deus, eu não estou dando conta de responder. Aí eu fiz minha listinha de ordem de prioridade, né? E nessa listinha o trabalho, acho que se não me engano, está em 5º e 6º. Então eu olhei para a lista e eu disse, por que eu estou aperreada se eu estou cumprindo exatamente a minha prioridade? Eu estava em casa justamente sem conseguir responder o WhatsApp, por quê? Porque eu estava ali cuidando da minha casa, porque eu estava cuidando da minha filha. Então eu olhei assim e me vi assim, caramba, eu estou realizando o meu sonho, que era justamente, o trabalho tem sua importância, amo trabalhar, mas a minha ordem de prioridade não é o trabalho lá em cima. Então tá tudo bem se eu deixar os WhatsApp lá, de tarde eu respondo quando as meninas forem para a escola, porque não dá, né? Está cada vez mais complicado. A gente tem que eleger as prioridades e saber se estamos cumprindo. Porque até Marley falou, a gente não vai conseguir cumprir tudo. Não vamos dar check em toda a listinha sempre. Vai ficar coisa. Vai ficar a gente satisfeita. O crescimento traz isso. Ele traz pessoas que vão ficando para trás porque elas querem te puxar. Fica aqui comigo. Porque eu não tenho coragem de avançar. Então fica aqui comigo e não dá. Quando você quer ir, vai doer, porque são pessoas que você ama e que te amam, mas às vezes você vai entendendo esse processo. Isso também é doloroso, mas é necessário e é parte da maturidade, né, que a gente vai tendo. Legal. Aline, então, e conta pra gente, qual é o segredo para manter, né, esse é o segredo que muita gente quer saber de nós, né? Qual é o segredo dentro da Rica para manter as mulheres unidas, engajadas e firmes nessa caminhada? O segredo é Deus. É porque assim, hoje eu estou vivendo algo que realmente eu não sei como. Um dia desse eu estava me perguntando isso e eu disse, eu não sei como dizer a fórmula que é, mas eu acredito que seja a clareza de propósito. Eu sempre falo que eu não quero números na Rica, então eu não quero que cresça, que vire 300 mulheres, que vire 1000 mulheres, mas 1000 com propósito. Mas se não tiver as 1000 com o propósito e com alinhamento dos nossos valores, eu prefiro 30, eu prefiro 50. Então, eu acho que quando eu passei a entender e dizer assim, olha, eu quero muito você aqui, mas eu preciso que você entenda que a nossa missão é essa. Né? Nós somos mulheres, tanto eu, você, Marlia, temos valores muito parecidos, a gente tem um valor ali muito forte. Então, a gente
eu não quero aqui, se você não se adequa com isso aqui que eu estou propondo, vai ter um grupo para você, porque tem vários grupos e são grupos maravilhosos. Mas eu acho que a clareza de que é isso aqui que nós defendemos, que nós acreditamos, que nós queremos promover. Por exemplo, a próxima palestra da Rica é sobre filhos, porque filhos como o nosso maior empreendimento. Tem dia que a gente fala só sobre negócio puro mesmo, mas tem dia que é sobre filho, tem dia que é sobre casa. Então, às vezes a mulher que ela está focada só no negócio e ela está ali querendo voar, e depende do momento de cada uma, não estou dizendo nem que é errado, dependendo do momento dela, eu não sei, mas no nosso caso eu trago sempre esse equilíbrio desse papel que a gente exerce como gestora do nosso lar, porque se eu ganhar o mundo inteiro, né, perder a minha alma, do que é que adianta? Então é isso que é esse valor muito forte que a gente promove, sabe? Aline, fica aqui com a gente, vamos para o comercial. Tá gostando, né, mulher? Tá bom até agora, valeu a pena sentar aí com o teu cafezinho. Então permanece, porque o próximo bloco tá ainda mais especial. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para Dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro.
porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Voltamos, maravilhosa. Está no ar o Connect Woman e eu estou aqui com elas, Marlia Oliveira e Aline Alencar, duas líderes maravilhosas, inspiradoras e minhas amigas. Líder do Banar, líder da Rica, e hoje nós estamos aqui num papo maravilhoso. Já falamos de conexão de vida, já falamos de desafios e inspiração, e agora estamos no quadro que a gente mais ama, que é falar sobre o olhar para o futuro. E nesse momento agora vamos apresentar as três esse quadro juntas, tá, meninas? E eu vou começar com você, Aline, agora, tá? Na verdade, era contigo mesmo, né? Acho que era, o último bloco. É. Vamos embora. Aline, me diz uma coisa. Qual seria... Na verdade, eu me atrapalhei aqui, mas vamos lá. Voltando aqui para a programação. Aline, o que significa para você ser uma mulher de impacto? Pergunta de impacto, viu essa? Ser uma mulher de impacto, a meu ver, viver é ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Às vezes a gente tem uma ideia assim de que eu preciso ser humilde. E eu digo assim, ó, se Deus te chamou para o palco, vai para o palco. Porque não é sobre ser humilde ou sobre falar ou não falar, é sobre o que Deus quer que você faça. Então, quando você faz aquilo que Ele quer que você faça, você vai impactar da melhor forma possível e imaginável, porque é realizar a vontade dEle, seja no palco, seja nos bastidores, mas fazendo o que Ele quer que você faça. Então, essa ideia eu até chamo da falsa humildade, né? Não, mas eu sou muito, eu não gosto de subir. Se Deus te deu um programa de TV, você apresenta o programa de TV e você vai viver aquilo que Ele te deu, né? Não tem como a gente esconder um talento que Ele colocou dentro de nós. Até tem, mas é custoso. Então, ser uma mulher de impacto é isso, é viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Gente, eu estou recebendo para mim, tá? Recebendo aqui, ó. A gente fazendo programas para vocês e quem está recebendo sou eu. E você, Marlia? Que alegria, essa pergunta é muito especial. Eu acredito que ser uma mulher de impacto tem justamente a ver com o impacto que você causa na vida das pessoas, sabe? É o quanto que você transforma, você é um agente de transformação na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando uma mulher de impacto, ela é chamada para um café e ela senta a essa mesa, ela vai impactar aquelas vidas com aquilo que ela carrega. Quando uma mulher de impacto, ela é procurada por algum cliente para oferecer um serviço, ela vai impactar, ela vai transformar a vida daquela pessoa também através desse serviço. Quando a mulher de impacto ela está posicionada dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, ela vai impactar aquele ambiente. Então, eu acredito que essa é a palavra mesmo, impactar, gerar transformação, ser um agente do reino de Deus aqui na Terra. Então, para mim, esse é o significado de uma mulher de impacto e eu procuro ser todos os dias. Não é fácil, mas estamos aqui na disponibilidade para que isso aconteça, né? Eu falo muito, que eu escuto as meninas sempre perguntar, né? Eu acredito que é a questão do coração disponível, né? Quando a gente tem um coração disponível, Deus ele não está ali buscando o perfeito, né? Mas quando ele acha um coração disponível, é através daquele coração que ele vai agir, né? Porque não é sobre Mônica, não é sobre Marlia, não é sobre Aline, mas é o que Deus faz na nossa vida e o que Ele quer continuar fazendo através de nós, né? Então, uma vez me falaram sobre isso e eu nunca esqueci, né? Então, assim, mesmo com os desafios, viu, meninas? Não é fácil, elas estão perguntando aqui, não parece, mas não é fácil estar aqui com as câmeras viradas, o microfone na mão, né? Mas eu disse, vamos, Senhor, vamos embora, né? E assim eu acredito que seja com cada um de vocês, né? Marlia, qual é o sonho grande que você ainda guarda e que você acha que você tem certeza que você ainda pode realizar com a sua comunidade? Muito bom, pergunta. Uma coisa interessante é que uma frase que uma vez eu ouvi, né, inclusive meu marido gosta muito de falar, que é os sonhos, eles nos movem. Então, nós precisamos sonhar. Se eu não sonho, eu não vou ter motivação para viver.
né? Acho que quando nós temos sonhos grandes, a gente se motiva mais a viver, ver a beleza da vida e tudo mais. E dentro da comunidade, eu acredito que o meu maior sonho hoje é ver famílias sendo impactadas, restauradas, cada vez mais. A gente já tem vivido essa construção, mas eu costumo dizer que nós estamos em expansão, é algo inicial e que Deus ainda vai fazer muito mais, sabe? E tem algumas gerações, né, futuras que ainda não sabem daquilo que a gente está construindo hoje para que elas colham amanhã. Então, meu maior sonho é realmente essa construção de legado para as próximas gerações, para que quando os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos estejam aqui na Terra, eles tenham essa bagagem. Eu acredito que tanto eu, quanto você, quanto a Aline, nós enxergamos coisas do nosso passado que a gente gostaria que fosse diferente, né? E a gente não consegue mudar o nosso passado. Não tem como a gente mudar o que já passou. Mas a gente consegue construir um novo futuro. Então, eu busco muito isso, assim, sabe? Quebrar ciclos, quebrar coisas que aconteceram na minha família, na minha linhagem, para que a partir de mim algo novo venha. E é isso que eu trago para a nossa comunidade, para que cada mulher que está ali sonhe com isso também. Independente do seu passado, independente da família que você veio, independente daquilo que você vive, tenha como esse sonho construir algo novo para as próximas gerações. Então, eu acredito que esse é o meu maior sonho hoje, sabe, Mônica? É ver as próximas gerações conhecendo ao Senhor, lembrando de nós hoje como mulheres posicionadas que construímos legado na vida deles e lembrar de nós com sabedoria, sabe? Ter essas lembranças de que nós estivemos aqui na Terra, mas construímos algo que não passa, sabe? Esse é o meu maior sonho hoje. E eu acho que é um sonho que já é realidade, né, Mália? Porque é difícil olhar para você, é difícil olhar para o seu Instagram e não lhe reconhecer por esses valores, né? Então, que lindo. Assim, é um sonho que já é real, viu? Tenho certeza disso. E você, Aline? Conta para nós qual é o teu sonho que está aí guardado ainda e que você pode realizar junto com a sua comunidade. Sim. A missão da Rica, né, é ver mulheres transformadas para que elas sejam, o nosso slogan lá é mulheres frutíferas e prósperas. Então, uma mulher frutífera, ela transborda, ela gera frutos que impactam a vida dos outros, né? E quanto mais mulheres entenderem qual o papel delas como administradoras de recursos, seja os nossos talentos, seja o nosso dinheiro, eu falo até da nossa geladeira, e a gente vai entender a usar tudo aquilo que Deus nos deu, a cuidar, a evitar o desperdício, que é algo tão combatido pelo próprio Cristo, né? Quando teve a multiplicação lá dos pães, ele disse que não desperdiçasse, né? Aquilo que sobrou, ele disse que guardasse aquilo, né? Que não desperdiçasse. E quando você vê essa capacidade de gerenciar bem aquilo que você tem, entender que você é um mordomo, um administrador. Tem até uma frase de Billy Graham que ele diz assim: se uma pessoa tem a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará ela a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Porque o dinheiro, ele tem o seu lugar. Ele não é mais importante do que muitas coisas, mas ele tem sua importância. Ele, no lugar certo, ele é uma ferramenta de muita bênção. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos aí quase 80% da população endividada. Então, isso prova que nós não sabemos, o brasileiro como um todo, gerenciar esses recursos. E aí, como é que você vai cuidar de algo maior, né? Se nem aquilo que Deus te deu ali para esse mundo você consegue gerenciar? Como é que você vai ser fiel no muito se no pouco você não está conseguindo? Então, é esse meu sonho, é olhar para aquelas mulheres todas da Rica e dizer assim: vocês são mordomos de Cristo, vocês são boas administradoras, vocês são servas boas e fiéis, que Deus pode confiar muito mais, porque vocês estão gerenciando bem aquilo que vocês têm. Isso parte muito a um coração grato, né? Um coração grato, ele vai almejar, ele vai sonhar, porque o sonho faz parte da nossa vida, ele impulsiona, mas ele vai sempre olhar para o que ele tem e ser grato por aquilo. Isso é importantíssimo no contexto de planejamento financeiro como um todo, sabe? Ô, Aline, me diga uma coisa, e para as nossas seguidoras, nossas telespectadoras que estão aí do outro lado, né, admiradas, querendo mais conhecer, como é que elas fazem para te encontrar e para fazer parte da Rica? Ótimo. Para me encontrar, o meu arroba é aline.alencarc, C de carneiro, né? Que é do marido que veio, né? E o arroba da Rica é arroba Rica Escola.
A RICA funciona como uma comunidade de mulheres que elas entram para ficar um ano, pelo menos, ali, né? Não entra mensal, entra já no pacote anual. E aí nós temos os encontros mensais, nós temos oficinas, nós temos um momento de estúdio, de gravação de conteúdo com as ricas, temos desafios, então é muita atividade, e lá ela encontra um ambiente fértil para frutificar. Então, são esses 2 contatos que, tanto em um quanto o outro, eu vou poder falar com as meninas aí, com muito prazer. Muito bom. Vamos ter futuras ricas a partir desse encontro, né, Aline? Agora, vamos lá, Márlia. Se você pudesse deixar uma mensagem final para todas as mulheres que estão nos assistindo, qual seria essa mensagem? Gostaria de deixar muitas mensagens, mas vou escolher uma. Mas espera aí, Márlia. Antes de tu deixar essa mensagem, fala para a gente como é que as mulheres fazem para ter acesso a você, para fazer parte do Baná, para ter acesso às mentorias, né? As mesas postas, que eu sei que muitas seguidoras vão lá te ver, vão te seguir, muitas telespectadoras, e vão ficar curiosas também para querer fazer parte dessa comunidade. Certo. Você pode me achar no Instagram através do meu perfil pessoal, Márlia Oliveira. E também você pode me encontrar no Baná Experience, que é o nosso @. Às vezes algumas pessoas perguntam qual o significado da palavra Baná. Então, já deixando aqui claro para vocês, Baná significa edificar no hebraico. E se você é uma mulher que deseja edificar a sua vida e também a vida das pessoas que estão ao seu redor, seja dentro do seu lar, no seu posicionamento, né, como mulher, na feminilidade dentro do seu lar, ou também, se você quer edificar os seus negócios, a vida dos seus clientes, nós também temos aí o nosso Baná Business, com posicionamento digital, toda a produção de conteúdo. Então, se você precisa desse suporte aí na feminilidade dentro do seu lar e dos seus negócios, já me acompanha aí nas redes sociais, que eu vou amar conhecê-la e caminhar junto com você. O Baná hoje é uma comunidade de mulheres, a maioria, assim, 80% empreendedoras, e nós fazemos eventos, imersões, nós temos encontros mensais dentro da nossa comunidade, então sempre enriquecendo esse posicionamento no lar e nos negócios. É algo muito forte que nós temos construído juntas. E a mensagem que eu já quero deixar para vocês já tem a ver com esse legado que o Baná tem me permitido construir nesse tempo. É uma bênção sermos mulheres prósperas fora, assim, crescermos profissionalmente, ganharmos o mundo dos negócios, cargos, lugares grandes que a gente às vezes almeja, e glória a Deus por isso, né? Se o Senhor nos chamou para a área profissional também, isso é uma bênção. Mas tem uma frase que eu amo que diz assim: nenhum sucesso na vida compensaria o fracasso no seu lar. Então, o conselho que eu deixo para você é: busque sim esse crescimento profissional, busque expandir os seus negócios, busque ser uma mulher posicionada no digital, onde você vai, mas não negligencie o seu papel primordial, que deve ser dentro da sua família. Não compensa ganharmos milhões, sermos ricas financeiramente, não é, Aline? E fracassarmos no nosso ministério, que é a nossa família, o nosso lar. Então, volte os seus olhos para o seu lar também, seja uma mulher posicionada nesse lugar, porque a sua casa reflete quem você é. Então, enxergue ela de uma forma diferente também. Ai, que lindo. E você, Aline, deixa uma mensagem também. E eu quero ir na linha aí que Márlia trouxe, né? O próprio termo rica, no meu contexto, né, lá da rica, é rica, ser rica só de dinheiro não é ser rica, né? É ser pobre, na verdade, né? Então, você olhar para todas as áreas da sua vida, e o lugar que a mulher não pode faltar, que ela é indispensável, é na casa dela, né? Na empresa vão arranjar outra pessoa, né? Até nos lugares aí afora vão arranjar outra pessoa. E ela pode ter, sim, o chamado como eu tenho para empreender. Eu nunca achei que foi em vão todos os sonhos que Deus colocou, né, comigo. Mas eu entendo que eu preciso dedicar muito, principalmente às minhas filhas, né? Que estão minhas primeiras mentoreadas, né? São 2 meninas, então são elas que eu mentoreio primeiro. E eu tenho que ser intencional nisso. Não é só estar presente em casa, é acompanhar. Como ontem, 10 da noite, eu estava na escola, numa reunião que eles ouvem os pais, cansada. Eu disse, mas não tem nada para reclamar dela, eu nem vou. Mas eu disse, não, vou. Vou para ouvir e ver o que é que eu posso ajudar mais a escola na educação dela. Então, é pesado, né? É árduo, mas é a missão que nós não podemos delegar para outra pessoa, é nossa. E aí você vai poder sim, porque quem abençoa você para produzir e para ter o resultado financeiro é Deus. Então, quando você cumpre o principal, Ele está cuidando dos outros. E aí Ele vai te dar mais capacidade,
mais produtividade, que a produtividade, para quem entende, para quem vive da produtividade que vem de Deus, ela é diferente. Então, você vai conseguir produzir mais e ser muito mais intencional em tudo que você colocar a mão. Então, cuide do seu lar. É isso que eu também quero dizer para vocês. Perfeito, meninas. E vocês topam participar aqui de um bate e volta aqui? Sim, estamos aqui. Então, viemos para tudo. Então, vamos lá, Alinha. Deus. Meu pai. Família. Base. Religião. Necessária. Trabalho. Chamado. Comunidade. Alegria. Conexão. Presente. Família. Amor. Para você também, família. Legado. Então é sobre isso, meninas. Vocês hoje participaram do nosso bate-papo. Eu quero agradecer a presença de vocês, o sim de vocês, né? Vocês vieram aqui todas ali, nervosas, achando que ia ser uma coisa engessada, uma coisa formal. E isso é o Connect Woman. É a gente poder trazer não só as nossas dores, mas as dores das mulheres que caminham conosco, né? E aqui a gente poder estar inspirando outras mulheres que estão do outro lado, que ainda não têm a oportunidade de fazer parte de uma rede de apoio, né? E, como eu digo, eu encontrei no Baná e na Rica, né, algo muito semelhante ao Connect, com relação ao acolhimento, a gente se sentir bem, se sentir em casa, não ser algo só engessado para os negócios, né? Então, assim, hoje a gente vê a busca da mulher querendo correr atrás do sucesso, e muitas vezes esquece de si, né? Esquece daquele olhar amigo consigo mesmo, de estar em comunidade, reunida com outras mulheres sem competição, né? Saber que ali realmente é um grupo de mulheres que pode se ajudar, porque grupos, comunidades, associações, existem muitas, mas a gente fazer parte de um grupo onde a gente se sinta parte, né? A gente se sinta pertencente, é difícil, e eu acho que, vocês não quiseram dizer, mas eu não sou tão, como é que se diz? Tem uma palavrinha que diz, sobre o segredo, o sucesso da nossa comunidade, o segredo da nossa comunidade, acima de tudo, é Deus, mas esse olhar de cuidado, esse olhar de acolhimento é o que faz a diferença, é o que faz dar certo, é o que faz as mulheres virem, querer ficar, de ir embora, às vezes, né, por mudança, às vezes por transição, e depois voltar, né? Então, diz assim, eu sempre brinco com elas, que eu digo, o bom filho, a casa do pai retorna, né? E eu quero parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso. Marlia, uma mulher que tão jovem, tão nova, né, até mais jovem do que eu, mas já me ensinou tanto, me inspira tanto, né? Mesmo a gente não estando muito perto, né, Marlia? Que Marlia hoje está em São Paulo, a gente é aqui na Paraíba, em João Pessoa, mas sempre que possível, nós mantemos ali o contato, mantemos ali os nossos valores, os nossos propósitos alinhados, e sempre tentamos fazer algo para estar incluindo umas às outras. E você também, Aline, que está mais perto, mas parece que está até mais distante, viu, gente? Porque, olha, o café não sai, o nosso café está difícil, mas vai sair, em nome de Jesus. Tudo é no tempo certo, né? Então, parabenizar você, Aline, cada dia mais. A Rica já está o quê? 3 anos? A Rica Negócios, 1 ano. 1 ano, mas né? a Rica Online vai fazer 5. 5 anos, né? Quase igual com o Connect. O Connect agora vai fazer 5, já fez, na verdade, esse ano, né? 5 anos, que foi logo em janeiro, mas como o primeiro encontro presencial nosso foi em outubro, então é comemorado sempre em outubro. E como passa rápido, né, meninas? Passa muito rápido. Rápido. Eu dizia, não, 3 anos da Rica, do Connect. 3 anos. Mônica, que 3 anos, Mônica? A pandemia foi 2020, Mônica. Eu digo, como assim? 5 E foi anos. tão rápido, né, que eu disse assim, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, em nossas vidas, né, e na vida de todas as mulheres que estão nos acompanhando.
Então, meninas... Eu quero também lhe parabenizar e lhe agradecer, viu? Você é incrível, a mulher das conexões, e a gente também aprende muito com você. Sim, Mônica, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando e te conectando e permitindo conectar outras, que eu creio que esse chamado que você carrega é muito natural. Que floresça cada dia mais. E a casa está aberta, viu, meninas, para vocês voltarem mais vezes. E é isso, maravilhosas. Estamos encerrando aqui o nosso Connect Woman, certo? Não perde, já dá. Se tu não foi ainda, corre lá no YouTube, porque tem novidade. Toda semana entra lá uma entrevista diferente com mulheres incríveis que carregam o propósito. E também lições de vida que vale a pena a gente parar para ouvir, tá certo? Então, até a próxima semana. Fica conosco e estamos aqui também à tua espera, tá?